Oi, gente. Tava tentando aqui limpar meu óculos, mas não rolou. Então, vamos assim, sem óculos mesmo. Então, hoje a live é com a Andréa Emboaba, consteladora. E nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse tema. Olá, Gleciane. Bom dia, gente. Carmela. Vamos lá. Só aqui autorizar. Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes esse fone fica muito baixinho. Bom Oi, dia, Andréa, bom dia! tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, um Tentando prazer te tirar a ter cara de aqui. domingo, né? É... E eu queria o óculos para ficar um pouco assim, né? Com uma cara mais apresentável, mas tudo bem. Tá linda, como sempre. Ah, obrigada, você também. Andréia, é um prazer te ter aqui. Há muito tempo eu quero fazer essa live, porque eu tenho me visto observando de forma positiva, né? Quem volta de um ano de previsão e fez constelação, ou tá com aí os familiares fazendo constelação. Então, há muito tempo eu estou querendo falar sobre isso, né, e incentivar as pessoas a fazerem mais essa constelação. Então, se você puder falar um pouquinho, assim, se apresentar um pouquinho para as pessoas aqui que estão Claro. nos acompanhando e então falar sobre o que é a constelação, porque não é astrologia, né? Que você falou que algumas Exato. pessoas confundem. Bem, vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou André Emboaba, eu sou consteladora, né? E o meu foco realmente, eu tenho várias terapias, né, cursos aí, mas o meu foco realmente é a constelação. E eu faço uma parceria com essa mulher maravilhosa aqui, que é a Elu. A gente acaba se complementando no trabalho. Mas vamos lá. O que é o principal saber aqui, né? Muita gente que nunca ouviu falar de constelação, às vezes fala assim, ah, eu sou consteladora. Ah, o que é? Constelação familiar? Ah, tem alguma coisa a ver com astrologia? Não, não tem, né? Não tem. As pessoas confundem pelo nome de constelação, pensam nas estrelinhas e trazem, né, para o Uhum, mundo astrológico. Elas se complementam, mas elas são distintas, completamente distintas. A constelação é uma terapia breve, né? Às vezes, uma única sessão vai ali, uma única constelação, não é uma única sessão, mas uma única constelação pode transformar muita coisa na sua vida. Vai depender de cada tema. A gente trata por tema. Também costumo dizer que uma pessoa deveria fazer no máximo 3 constelações na vida, que é o pessoal, o profissional e relacionamentos. Se ela conseguir se equilibrar aqui nesses 3 âmbitos, o resto vai fluir, né? uhum, Então, essa é uma eu sempre costumo dizer que é uma terapia breve mesmo. A minha uhum, metodologia é um pouco diferente, né? Eu divido a minha constelação em 2 atendimentos, até porque eu também me especializei no atendimento online, né? E dou cursos hoje para constelador, junto com minha parceira Carmela. A gente dá uhum, curso como constelar online, que é um curso avançado só para constelador. Então, esse é o meu foco mesmo, né? E nos tempos que a gente está vivendo hoje, está muito fácil. uhum, O que mais que eu posso dizer? O que a constelação traz, né? Ela ela cura padrões de comportamento, ela cura suas questões financeiras, ansiedade, depressão, porque tudo vai depender de onde vem aí a história familiar. E uhum. com o mapa, Milu, se você me permite já dar uma adiantada, que eu vejo isso muito, né? Que tanto você quanto Fernanda, que são astrólogas muito Fernanda próximas. Federer. Exato, Fernanda. Ambas me indicam clientes a todo momento, porque no mapa vocês conseguem ter uma visão de onde está vindo determinadas situações, né? Porque, Uhum, como vocês me explicam, o mapa mostra, né? Ele não tem as uhum, ferramentas para mudança, ele só te uhum, aponta. E aí você tem suas ferramentas com Theta e outras terapias energéticas, que é onde eu também indico meus clientes, mas a constelação, quando eu costumo dizer também, gente, que quando é sistêmico, só a constelação pode resolver. O que é sistêmico? uhum, É o que vem da nossa ancestralidade. São os uhum, padrões que a gente repete dessa ancestralidade. É a lealdade a essa ancestralidade. A gente carrega isso com a gente. Vou dar um uhum, exemplo da epigenética, que também é baseada, as constelações também é baseada nela. Tem um experimento que cercaram, tipo uma fazenda, com cerca elétrica e colocaram vacas. E uma vaquinha, ela tenta passar, né, nessa cerca elétrica. Ela leva um choque, ela volta, e ela não tenta de novo.
É só uma única vez ela aprende e Uhum. não volta a tentar ultrapassar a cerca. Demoram 4 gerações para que uma próxima vaca, né, dela, filhos dela, né, na quarta geração dos filhos dela, que vão tentar novamente ultrapassar essa cerca. Então, para Uhum. provar aí que a gente traz também as memórias dos nossos antepassados e repetimos ou não, né, Uhum. determinados comportamentos deles. São tanto os bons quanto os ruins. E a Uhum. constelação vem dizer que não, você não precisa repetir. Você pode fazer do seu jeito, você pode fazer diferente. Porque o que a sua ancestralidade, seus pais esperam de você é que você prospere, que você seja feliz. E a constelação Uhum. vem mostrar esse caminho. Perfeito, que Isso. lindo. Não, foi ótimo, já deu uma ótima introdução para tudo. Eu acho importante pensar que essas técnicas quânticas, eu não vou chamar que a constelação é quântica porque eu não vou entrar nisso, mas pensar que essas ferramentas como a constelação, Theta Healing, o próprio mapa astral, eles fazem a pessoa ser muito autorresponsável. Porque imagina, vocês nasceram com esse mapa, aquela foto do céu, ali casou com a foto do mapa da sua mãe, do seu pai, até da pessoa que te adotou. Ali a gente percebe vários estudos falando que a pessoa que te adota de alguma forma tem um encaixe aí que se repete com o que a gente percebe na genética familiar do mapa astral, vamos dizer assim, né? Na árvore do mapa astral. E vocês nasceram com esse mapa, e vocês estão carregando aquelas tendências ali dentro, de, por exemplo, observar certas atitudes da mãe e tomar isso como verdade, ou tomar como limite, ou tomar como trauma. Atrair certos traumas. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas que o mapa às vezes mostra ali, olha, você tem uma tendência a se relacionar com uma pessoa mais violenta, uma pessoa um pouco mais eu ia falar acomodada, uma pessoa mais dependente de você, e isso vem muito dos padrões familiares que você está enxergando no mapa, traz um pouco o código do mapa, né? Quando a gente observa ali certos astros, certas áreas da vida, eles conseguem mostrar o que a gente espera, inclusive na nossa casa. E olha que importante, né? Que eu sempre falo, gente, a área da vida, da família, é a área da vida que simboliza também o passado. Então a ancestralidade está um pouco ali também, tem outra área mais ancestralidade. Mas o passado, a questão de como você lida com o passado no geral, fala Uhum. sobre como você lida com a sua família atual, né, a futura, e a casa em si. Então, quando a gente tem trânsitos acontecendo, que são os ciclos dos planetas no céu, né? Quando a Uhum. gente tem alguns ciclos passando nessa área, é muito bom para prestar atenção como é que está a energia dentro da casa, né? No sentido de, estou sentindo mais raiva, está tendo mais discussão, às vezes traz aí umas tendências dessa área, dessa família, dessa ancestralidade, começa a aparecer ali naquele momento. Né? Uma tendência de, por exemplo, querer fugir, querer mudar constantemente de uma família de imigrante. Isso a gente consegue observar até no mapa. Assim, você é descendente de imigrante, que tem aqui uma coisa muito forte disso, né? Então, pensar que o mapa traz esse código. Só que ali, em cima do mesmo símbolo, a gente pode trabalhar aquela energia de outra forma, né? Então, tem uma astróloga que fala muito assim, nós hoje usamos muito comportamento para dar dicas para os clientes. Ó, muda o seu comportamento aqui, que aí as coisas podem melhorar, né? Os antigos, eles davam poçãozinhas que seriam equivalentes aos florais, né? Cristais, enfim, como uma forma de energizar a pessoa, mexer ali com o campo dela. Mas além dos comportamentos, a gente pode pensar nesse sistema nosso mesmo, que está atraindo, e pode ser um pouco mais, não vou falar rápido, né? Porque depende muito do cliente, mas é realmente assim, parece que facilita esse encaixe que Sim. você está buscando, que às vezes a sua razão não consegue, né? A Ex- sua razão está ali no rancor, não está querendo perdoar certas situações que você viveu. E o mapa mostra, inclusive, isso, assim, já aconteceu de eu perguntar para um cliente, falei, nossa, mas aconteceu muita coisa pesada na sua infância, né? Como é que você lida com isso? Ele, não, eu perdoei, tá tudo certo. E realmente você via que não estava impactando, assim, visivelmente em nada da família dele. Tinha um outro entrave profissional ali, mas ele estava muito consciente, sabe, do que era dele, do que aquilo construiu na vida dele, que ele podia honrar e seguir em frente, né? Então eu Sim. queria conversar um pouco assim com você sobre especialmente essa ideia que se essa área da vida da casa, da família, ela é a raiz ali, ela é o oposto, tipo o outro lado da gangorra, vamos dizer assim, da área da vida do propósito, que é tipo o meio do céu. Então, é essa coisa de o que a gente vai deixar para o mundo? É o topo da árvore. Eu Né? tô... Então, as raízes é família e o topo da árvore está ali. Então, o que acontece na raiz
impacta diretamente com o fruto que a gente deixa, né? Então, eu queria que você falasse muito sobre essa questão do profissional, assim, porque eu vejo que muita gente não consegue fazer essa ligação, sabe? Sim, é verdade. Muita gente acha assim, agora eu sigo a minha vida, né? Deixo para trás tudo que de ruim que eu passei e vou seguir minha vida, por exemplo, né? Uhum, Acontece muito com as pessoas que tiveram muitos desafios com a família, ou até aqueles que não tiveram oportunidade de conviver com os pais biológicos, né? Então, fica uma raiva e um rancor, e até por que que foi comigo, né? Por que que isso aconteceu comigo? Sempre a gente fica nessa pergunta. E no meu livro, Como a Constelação Mudou Minha Vida, eu levo isso, né, a ferro e fogo ali, como eu fui transformada. Mas é assim, gente, olhar para essa ancestralidade, para essa raiz, como a Elo trouxe, né, é muito importante, porque se isso não tiver fincado ali, e são, né, porque raiz podre vai cair a árvore, né? uhum, Se você não nutre isso da maneira correta para que você siga adiante, como que é que você segue adiante? Né? Crescendo e nutrindo, saindo daqui, subindo e você virando uma árvore frondosa, né? Que vai gerar muitos frutos de várias maneiras, você tem que atacar as suas raízes fortes. Exata, essa é uma analogia maravilhosa, Lu. Que é o quê? É olhar para isso tudo, para essa ancestralidade, para o seu passado e não julgar, seguir adiante. Né? O que a gente traz aqui, quando você fala do comportamento, às vezes, muitos cursos que eu já fiz também, né, tentam mudar nosso comportamento. Mas quando a uhum, coisa é sistêmica, quando é o sistema que nos empurra a ter um comportamento X ou Y, a gente só muda realmente quando a gente entende esse sistema e a gente faz né, a ressignificação disso com a constelação. perfeito, sim. Então, assim, porque às vezes eu entendo aqui, mas eu não sinto. Uhum, É a velha lei da atração, né? Que todo mundo acha piegas falar. Mas é isso. Por que que eu não manifesto o que eu quero? Porque você não sente, você só quer. uhum, Né? O só o querer não vai fazer. Por quê? Porque lá no seu subconsciente, lá no fundo, você fala, eu não vou conseguir. uhum, Então, quando a gente fala, eu falo muito em integrar, né? Quando a gente faz o movimento sistêmico, eu falo assim, tem que sair do mental e entrar aqui, coração, sentir no corpo. É assim que você consegue mover. Então, é uma mudança de comportamento, não, é uma mudança de percepção do campo. E quando você consegue fazer isso? Quando você volta ao seu lugar no campo. E qual que é o seu lugar no campo, no sistema, que é o seu sistema de origem, sistema familiar? É o lugar que você foi colocado. Você é o primeiro, o segundo, o terceiro filho. Esse é o seu lugar. Quando a gente é filho, a gente é pequeno diante do nosso sistema todo. Né? A uhum, gente acabou de chegar aqui, tudo que veio antes de nós tem precedência a nós. É uma das leis das constelações. A ordem, né? A ordem de chegada, que inclui aí nossos pais, né? A hierarquia. Os nossos pais são chamados de os grandes e nós os pequenos. E um dos maiores problemas de questão profissional e financeira vem dessa lei. uhum, Porque são três leis que regem a constelação: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então a gente está falando aqui de hierarquia, da segunda lei. Se eu não estou em ordem na minha linha de chegada, nessa árvore frondosa aí, uhum, no meu lugar, se eu não consigo olhar para trás e aceitar tudo como foi, e tomar isso que me deram, da forma que veio, e agradecer pela vida. Porque, da lei das constelações, o maior bem que nós recebemos dos nossos pais é a vida. uhum, Essa é a nossa teoria, né? Que você uhum, tem que valorizar essa vida. Não importa como ela chegou. Tanto que Bert diz que a mãe é a cara do sucesso. O pai é o que abre as portas para o mundo. É a carreira. É o buscar o dinheiro e trazer o dinheiro, né? A mãe uhum, é a que nutre, é a que dá sustentação para isso. Então, é café com leite, é inseparável. Se você não tiver em ordem com eles, não vai dar certo. Vai ser uma montanha russa a vida o tempo todo, de altos e baixos financeiros, profissionais. Mas eu ganho muito dinheiro, André, mas eu não me dou com meus pais. A que custo? Porque eu já tive isso, né? De ganhar, eu também já ganhei muito dinheiro e não honrava meus pais. E aí, a que custo? A custo de perder, sempre estar endividada, tá sempre com aquele buraco. Você fala, falta alguma coisa, eu tenho tudo, mas ainda não estou bem, por quê?
Uhum. Então, a vida vai te mostrando, o sistema vai te empurrando para várias situações até que você equilibre, porque a ideia é que você, que chegou por último, consiga equilibrar quem veio antes. Uhum. Mas fazendo a sua parte da melhor forma. Porque quando a gente chega aqui, por lealdade a esse sistema, por amor a esses antepassados, às vezes amores inconscientes, porque tivemos desafios com os nossos pais, a gente quer consertar. E a gente acha que consertar, equilibrar esse sistema, e quando eu falo sistema, é tudo inconsciente, tá, gente? Quando a gente tenta consertar esse sistema, a gente faz o quê? A gente repete padrões para ficar em equilíbrio, para se sentir pertencente ao grupo, Uhum. né? Muitas vezes a repetição é para se sentir pertencente, que é a primeira lei das constelações, pertencimento. E aí a gente Uhum. vem indo. E a constelação diz, fala, não, não é isso, você não precisa. Por quê? Porque quem veio antes, dos pais para trás, são grandes. E nós, os pequenos. A gente não tem que carregar o peso da nossa família. A gente tem Uhum. que ser diferente. A gente pode fazer diferente. Mas a gente aí, né, dissolve essas lealdades, ressignifica essas vidas, ressignifica todos esses padrões. E você começa a ter um entendimento para seguir adiante, levando com você só o que é seu. E quando Perfeito. você tem sucesso, eu falo isso numa frase que eu adoro, o seu sucesso e a sua felicidade é o sucesso e a felicidade de toda a sua ancestralidade. Pode ter, Uhum. independente dos desafios. É que é muita coisa, Elu, para falar. Você sabe, né? Claro, eu sei. Já constelou e eu já te expliquei Uhum. coisa relacionada a isso. Assim, são muitas vertentes que eu posso entrar aqui, né? Sim. Mas eu, como saí de um profissional de vida muito desafiadora financeiramente, né, de passar fome, para uma vida próspera e plena, porque além de passar fome, eu falo até que eu fui o de menos, mas a busca incessante de tapar um buraco que existia dentro de mim, de passar por Uhum. curso, religião, eu ia buscar em todos os lugares. E mesmo quando eu conquistava materialmente o que eu precisava, eu perdia em algum momento e eu ainda estava infeliz. Uhum. Eu falava, gente, tem alguma coisa aí e era uma busca, né, de anos e anos e anos, né? E tive várias depressões. Imagina, com 51 anos hoje, eu já passei mais de 30 empregos. Só nos últimos Uhum. anos, depois da constelação, que agora eu entendi. Por quê? Porque era Uhum. busca desenfreada, né? Uhum. Sempre endividada, mesmo ganhando muitas vezes muito bem, sempre devendo, nunca tinha dinheiro para nada, não podia viajar, não podia, né? Era sempre um caos a minha vida. Uhum. Quando a constelação chegou, que eu compreendi e a minha vida transformou, eu falei, não, eu tenho que levar isso para o mundo. Posso ficar Uhum. sentada sendo diretora de marketing, porque eu fui diretora de marketing 15 anos. Uhum. Não posso ficar sentada no escritório sendo diretora de marketing. Eu tenho que levar isso para as pessoas. Porque se eu transformei, gente, vocês podem ter certeza. Leiam meu livro. É gratuito, tá? Só baixar no meu site ou me chamar inbox que eu mando no WhatsApp. Se eu transformei, eu falo isso sempre. Se eu transformei minha vida, qualquer um é capaz. Eu mostro aonde a gente pode ir mudando essa, né, para a gente integrar, sair daqui e vir para cá. Que o quê? Uhum. Que os nossos pais foram os melhores pais que eles poderiam ter sido. Que todo mundo pertence ao sistema. Ninguém pode ser excluído, incluído. Uhum. E o equilíbrio, equilíbrio de troca. Saber o seu lugar e saber que somos todos iguais. Acima de nós, só os nossos pais e ancestrais. O resto somos iguais. Eu, você e todo mundo que está ouvindo aqui, se as nossas mães não estiverem aí, somos iguais. Dona Lena deve estar assistindo, tenho certeza. Minha mãe. Tá, ela já falou. Somos iguais. Quando somos iguais, que é outra coisa que acontece muito, a gente tem que ter troca. Tudo na vida é troca, em todos os tipos de relacionamento. A gente também tem uma tendência a ser muito doador. E quando a gente doa demais, a gente perde em algum momento. Uhum. Uhum. É difícil de entender isso, né? Mas no meu, É, gente, os terapeutas todos aí. Olha. essa coisa né, do querer ser muito doador, você acaba tirando muito poder do outro. Quando a gente é muito doador, quando a gente quer ajudar o outro a todo custo, sem ele nos pedir, pelo menos, vamos ficar com essa frase, sem que eles nos peça ajuda,
a gente está tirando o poder dele de cocriação. É como se a gente dissesse assim, você não é capaz, eu tenho que fazer por você. E se a gente está igual, a gente está igual. Né? A gente tem que respeitar as escolhas do outro. E a gente não respeita. A gente sempre acha que o que é bom para mim é bom para o outro. E a gente quer para o outro mesmo que a gente quer para a gente. Mas não é bem assim. Cada um tem suas escolhas. E essas escolhas que fazem você chegar em algum lugar. Eu fiz Até o momento, né? escolhas O erradas. momento de escolher É. quando sair daquilo, né? E eu sou a prova disso. Eu fiz assim, se vocês olharem minha vida, vocês vão falar assim, André, mas aqui você podia ter feito diferente. Podia, mas não fiz. Podia ter feito Uhum, diferente, mas não fiz. Mas se não fosse todas essas escolhas e todos esses desafios, eu não estaria aqui falando com vocês e trazendo essa possibilidade de que sim, é possível você também chegar onde eu cheguei. Porque uhum, a empatia que todo mundo fala é muito fácil quando você não viveu o que o outro viveu. uhum, É difícil ser empata quando você não passou pelo que o outro passou. uhum, Calçar os sapatos do outro, só se você realmente viveu aquilo. E a gente sabe, com criança, só aprende vivendo. Se fosse fácil ouvir e repetir o que o outro fala, todo mundo seria perfeito. uhum, A gente tem o nosso livre-arbítrio. E essas escolhas vêm para que a gente cresça de alguma forma. Seja pela dor, seja pelo amor. Não importa. As escolhas são suas. Não tenho direito de interferir e de julgar. Então, a consciência uhum. a gente traz para esse lugar de ser humano, de não julgar ao outro. Não pense que eu não julgo, viu, gente? Às vezes eu... Meu É Deus. tentar, né? Mas como eu disse ontem na outra live de ontem, falou assim, diz Bernardinho assim, tá difícil? Treina. Então eu fico treinando todo para ter a entender o outro e aceitar o outro como ele é, sem nenhum julgamento. Assim como Uhum. a família, assim como meus pais. Quando eu aceito isso, e Lu, posso só mais uma coisa que eu falo demais assim. Você falou muito de perdão, né? Ah, é. Então não se fala em perdão, né? A gente Uhum, sente muito por um erro cometido para o outro. Sinto muito, uhum, entendi, eu peço desculpas, mas nunca o perdão. Se eu peço perdão a você pelo que eu fiz a você, eu estou jogando a responsabilidade para você. uhum, E não é isso, é dizer que sente muito. E os nossos pais, por exemplo, dentro do sistema, dentro da constelação, não existe perdão mesmo. É mesmo não concordando com tudo como foi, eu não tenho direito de julgar. uhum, Ai, André, mas meu pai é um crápula. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado. Eu só estou dizendo para você tomar a vida desse pai do jeito que ele te deu, porque sem aquele esperma e aquele óvulo você não seria você seria outra pessoa, e aceitar tudo como foi e olhar para frente. Enquanto você está julgando e você está condenando o pai como ele foi, você não olha para a sua vida e você não segue. uhum, Sua vida vira uma bagunça. Eu não estou uhum, para você aceitar que você foi, né, abusada pelo seu pai. Não é bem esse o lugar. É não. uhum. Eu sei que é difícil, gente. E olha, como eu sei, eu não fui nem no enterro do meu pai. Então vocês imaginem o quanto eu julgava, e quanta raiva, e quanto rancor. Por isso que eu sei que é um lugar que é possível. É isso. Uhum. Muita gente está perguntando sobre o livro. Só antes de continuar o seu gancho, você pode entrar no site da Andrea, que lá tem um livro virtual, é de graça e você baixa, né? Que é uma introdução para o trabalho. E você pode pedir também por WhatsApp. Para mim também eu tenho o contato da Andrea, enfim, mas pode falar diretamente com ela, né? Como ela falou aqui, tá? Mas é de Ó, graça, tá, gente? uma coisa que eu vi aqui, alguém falou o perdão e as desculpas, né? O perdão você joga a responsabilidade para o outro. Se você pede perdão, o outro se sente na obrigação de te perdoar. E não é por aí. Você tem que dizer que sente muito pelo que você fez a ele. E não, o perdão é meio complicado. Uhum. E alguém falou aqui também, agora eu vi, sobre o Ho Oponopono. Ah, eu sou especialista em Ho Oponopono, vocês não vão me pegar. O perdão do Ho Oponopono é um auto-perdão. Quando eu digo perdoar ao outro, você pode perdoar o outro pelo que o outro fez a você. Você não pode pedir perdão ao outro. Entendeu? É diferente. Uhum. O perdão do Ho Oponopono é um auto-perdão. É a divino criador, meu eu superior. Limpe tudo que há em mim que causou essa discussão com a minha mãe. Limpe Uhum. tudo que há em mim que cause essa raiva que eu sinto do meu pai. Limpe tudo que há em mim que me impeça de honrar os meus pais.
transmute tudo isso na mais pura luz. Minhas memórias, eu te amo, estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. E assim é. São as minhas memórias, que vêm muito de encontro à constelação, que causam várias adversidades. Gosto muito. A meditação limpa, o Ho Oponopono varre, e a meditação coloca os móveis, a constelação coloca os móveis no lugar. Excelente. Andréia, o seu áudio está falhando de vez em quando, mas eu não sei se é conexão ou se é um foninho. Eu acho que não, você está sem fone, né? Fone. Tá muito? Mas, assim, não, eu acho que dá para entender, só que às vezes pega uma palavra no meio, é porque alguém comentou aqui, então... Mas eu acho que eu tô entendendo, pelo menos, tudo que você fala, assim. Meu cérebro tá completando, tá tranquilo. Tá bom. Antes de responder a Débora aqui, só queria aproveitar esse gancho, lembrar que, por exemplo, às vezes no mapa da pessoa, ela tem aí essa questão da curadora, né? Da pessoa que cuida e que tá ali o tempo inteiro fornecendo ferramentas para os outros, ajudando os outros. E normalmente o simbolismo, por exemplo, de cuidado, ali, de amor incondicional, Netuno, né, o astro que simboliza amor incondicional, é a coisa bem do alto sacrifício, é o sacrifício, né, tipo, é o sacrifício sagrado. Ele também simboliza muito desperdício. É sacrifício, gente, olha aí, né? Então, quando a gente está, às vezes, passando por um momento em que ele está forte no mapa, a pessoa está ali desperdiçando muita energia, fazendo muito esse trabalho de cuidadora, né? E isso pode fazer com que ela se esqueça. E geralmente ele está bagunçando o mapa inteiro. E é importante pensar que ele mostra, sim, que você quer cuidar, que você quer amar, que você quer, de alguma forma, acolher. Mas cuidado com o desperdício. É esse equilíbrio que é o importante sempre, né? Esperar a pessoa pedir ajuda e entender que, às vezes, a ajuda é falar não, para a pessoa crescer e ter as próprias ferramentas. Né? Alguns limites são muito bons para crescer. Eu adoro o astro que simboliza a responsabilidade, que é Saturno. Né? O Saturno é assim, você plantou chuchu, você vai colher chuchu. Né? Tô aqui repetindo mesmo a palavra da minha professora, porque é muito legal. Essa ideia é isso. O que você planta, você colhe, não tem sorte, né? Então, se às vezes você planta bons contatos, você vai colher bons contatos ali do Saturno, mas é muito assim, sobre o que você sujou, você vai limpar, né? É arregaçar as mangas, é plano material. Então, é muito importante essa autorresponsabilidade para conseguir lidar com os limites também, né? Ao redor, todos os limites que chegam até nós. Alguém perguntou sobre o seu curso, então. Fala um pouquinho, eu acho que nessa do curso, quando você engatar, fala sobre a diferença da constelação presencial e da constelação online, no sentido dos bonecos, né? Que pode ser presencial também, mas com boneco. Sim. Porque, assim, muita gente, e aí se você já quiser engatar junto isso, muita gente acha que a constelação com pessoas é incorporação. E eu digo assim, gente, quem é médium, quem é sensível e vai numa constelação sabe que é muito diferente, as sensações são muito diferentes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Aí você vê quando que você fala, porque é importante diferenciar. Muita gente fica com medo, acha que é espiritismo, e aí tem questões com o espiritismo e não vai. Sabe, é importante, acho que, deixar bem claro isso sobre o sistema, o que ele pode fazer, né? Nessas, como é que eu posso falar? Nesses grupos, quando estão em pessoas. Ó, o campo mórfico, quando a gente entra numa constelação em grupo, vamos falar do grupo primeiro para tirar essas. É um campo mórfico de informações, é seu campo. Quando você está lá, ele foi baseado também no psicodrama, né? As constelações. Quando você vai, você escolhe representantes. E esses representantes, um representante para você, um para o seu pai, um para sua mãe, por exemplo. Essas pessoas entram no seu campo e começam a ter reações igual a você. Papai está vivo, está lá em casa. Mamãe tá viva, tá lá em casa. E aquela pessoa que você tá vendo ali, até a pessoa que te representa, ela não tá incorporando o seu espírito, não tem jeito. Você tá ali sentadinho e você tá vendo aquela pessoa, reações suas. Sabe algum trejeito, alguma coisa, você fala, nossa, quando meu marido constelou a primeira vez, no meu curso, eu falei, meu Deus, é o Márcio ali, né? E as trejeitos, eu falei, nossa, agora ele vai acreditar, né? Que a constelação funciona. Muito engraçado. Meu pai, minha mãe, eu via o jeito da minha mãe, sabe? Você vê, assim, uma pessoa que fica, sei lá, esfregando as mãos, que tem uma mania algumas manias, ou pegar no cabelo. A pessoa fica assim o tempo todo. Ai, minha avó ficava fazendo isso no cabelo o tempo todo. Essas coisas. Mas não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com religião. É um campo mórfico que já é comprovado. Um escritor, um cientista biólogo que se chama Hubert Sheldrake,
Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso mandar sobre o livro dele, para entender o que é o campo. Já é comprovado pela ciência. Perfeito. Uhum. Ao mesmo tempo, esse campo também é quântico. O que é o quântico, né, nesse sentido? É de você, não existe tempo e espaço. O seu campo é seu, as informações estão aí, né? Quando a gente faz com os bonecos, é a mesma coisa. A diferença é que com os bonecos, você é o que vai sentir o que o campo está demonstrando ao invés da pessoa. E a condução é diferente, existem condições diferentes aí, né? Então, não existe diferenciação. O que você vai sentir, os benefícios são os mesmos. Não existe diferença. E no online é a mesma coisa, tanto que eu me especializei em online, eu amo tecnologia e sempre gostei das coisas feitas online. Olha, a Lu cuida de mim há mais de um ano e a gente virou grandes amigas, né, Lu? Mando todos os meus clientes para ela e a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente garantiu que depois da quarentena a gente vai. E assim, os efeitos são incríveis. Por quê? Primeiro, gente, só que tem um detalhe. Para o meu campo, para eu acessar o seu campo, você tem que me permitir. Se você não me permite, se você vai lá para a minha constelação online, esse negócio não dá certo. Pode ser na verdade, assim, dá, porque a gente diz na constelação que só de eu ter movido o sistema, ele já vai ter um efeito na sua vida. Só que quando você bloqueia, ele demora mais tempo para acontecer. Às vezes passa um ano e você começa a ter os resultados daquela constelação depois de um ano. O Bert diz que às vezes pode demorar até 3 anos, dependendo do que você aceita. É de sair daqui e vir para cá. Do integrar, que eu falo que é uma integração. Se você fica muito no mental, não vai, né? Infelizmente não vai. Eu dou curso, sim, Obrigada, a Renata, minha aluna. Eu dou curso de constelação para avançados só, quer dizer, só dou curso para consteladores, de constelação com bonecos online, e a gente agora está abrindo um curso novo, eu e Carmela, mais um curso de constelação na água, também para consteladores. Para quem não constelador, lancei essa semana um curso que chama Destrave o seu sucesso financeiro, que é para qualquer pessoa, que são 3 encontros, né, onde a gente vai aí trilhar essa jornada sistêmica para que você consiga chegar aonde você almeja, né? E o financeiro, gente, sendo muito sincero, é um gancho, porque quando você destravar o seu financeiro, você vai destravar todas as áreas. Porque quando raízes que Lu colocou tão bonito estiverem firmes e fortes, todo o resto vai bem, relacionamentos, trabalho, pessoal, né? Você começa a viver realmente de forma plena. Fui claro? Foi. Eu acho importante, é só responder, aproveitando que você falou um pouco sobre o campo, né, do psicodrama, né, da constelação presencial. Algumas pessoas comentaram que, acho que a Priscila comentou que ficou doente, saiu e ficou mal. Eu já tive também um relato de uma outra amiga que ela não foi constelada, né, ela participou ali do campo. Outra amiga comentou que ficou quase um mês com aquela sensação que ela sentiu, foi uma sensação muito diferente, né? E aquilo como se estivesse carregando a pessoa ali, né? Não era aqui, era físico. Como é que você pode ver isso, assim, para a pessoa saber, por exemplo, eu vendo as pessoas constelarem ali, eu fico um pouco mexida ali com o campo, eu sinto o campo mexendo comigo, porque eu tenho uma sensibilidade. Novamente, não é espiritualidade, é a questão, né, do costume do Theta Healing, acho que mexe ali. Mas como é que a pessoa pode saber se ela vai ter esses efeitos? Se é uma coisa do constelador, na hora de entregar, não entregou direito, sei lá. Eu Tem vou dizer como saber? minha experiência, né, no que eu vi já até hoje, não posso dizer que eu sou 100% certa no que eu vou dizer, mas é o seguinte, existem alguns pontos aí. Primeiro, se ressoou com você, porque assim, na constelação em grupo, gente, a gente diz que quem está ali sentadinho, sem nem ser representante, já está sendo constelado também. Por quê? Porque se ressoar alguma coisa daquele sistema, daquela pessoa com o seu sistema, ele vai também mexer no seu sistema. Então, quando fica doente depois de uma constelação, que é raríssimo, já vi falar também, é porque bateu forte no seu sistema. E estão pedindo para você olhar para aquilo, para você ressignificar alguma coisa ali. E que não dá para fazer, né, diante de numa conversa. A gente realmente tem que abrir o sistema. Então, bate na porta e diz assim, ó, vou contar uma história rapidamente. Uma vez eu constelei 2 moças seguidas.
E as duas odiavam a avó materna. E a na Uhum. constelação, eu passei mal. Fiquei doente, literalmente. Com uma dor, uma dor, uma dor, uma dor abdominal, uma dor, uma dor, uma dor. E uma médica, que também é do nosso, também é terapeuta holística, além de médica, ela falou assim, André, quem você constelou? Ela falou, tá ressoando aí. Aí eu falei, nossa, aí eu lembrei da minha avó materna, porque eu também odiava minha avó materna. Uhum. E a dor que eu estava sentindo era o quê? Diverticulite, que a vovó tinha. Uhum. E aí, conclusão, fiz um exercício sistêmico com a vovó para incluir a vovó, né? Porque para mim, no meu curso, eu já tinha feito isso, mas ainda não tinha feito, né? Tinha feito aqui. Não estava no coração, não sentia a vovó realmente vovó. Tinha Uhum. muito julgamento perante minha avó, né? Uhum. E comecei a simplesmente trabalhar isso na vovó. E fiz. Passou uma semana, outro cliente que odiava a avó. Falei, não é possível, vó, o que você quer me falar? Minha avó já tinha morrido. Aí fui embora para casa, nesse dia, eu atendia na Paulista nessa época. Fui para casa pensando nesse assunto, o que, que a vovó quer me mostrar que eu ainda não vi? Já entendi. A gente diz, Bert tem uma fala que fala assim, quando um buscador busca a sua cura, ele cura todo o seu clã. Aí o que que era? Minha avó morreu do quê, Lu? De diverticulite. Ela morreu disso. Então ressoou no meu sistema e eu fiquei doente para olhar para essa avó. Depois que eu fiz tudo isso, que eu fiz todos esses processos, não sei o quê, eu nunca mais tive crise de diverticulite. Então, assim, eu vou conseguir, né? Quebrei esse padrão de familiar, que minha mãe falou que várias mulheres na família tinham morrido dessa questão, vários problemas de intestino. Eu vou quebrar esse padrão. Então, daqui para frente, as mulheres que chegam não vão ter mais que sofrer de diverticulite por amor a esse clã, em se sentir pertencente a esse clã. E as doenças Sim. estão aí, né? De você se sentir pertencente, você repete. Se vovó morreu disso, eu também vou morrer. Uhum. Mais ou menos por aí. Perfeito. A Ana fez uma pergunta astrológica, eu já vou te responder, Ana, mas a Bruna Cipulo perguntou sobre se ela constela, ela consegue ajudar a irmã? Porque o ideal seria, se for uma questão de irmão, seria os pais constelarem. Como que é isso, Andréia? Fala um pouquinho. Tudo bem também, né? É o que eu falo, cada Uhum. caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema é um sistema. Mas, ó, sim e não, né? Depende do caso. Mas no sim, quando é? O sistema familiar é igual ao sistema de um corpo. Cada órgão tem sua função. Se você nasceu pulmão, você não pode ser o rim. Seu irmão é o rim, sua irmã é o rim. Se as duas Uhum. posições, se as duas estão tentando ser o que elas não são dentro do sistema, elas adoecem. Se a irmã, né, que quer ajudar a outra, né, ela volta para o lugar, a gente diz assim, quando você assume o seu lugar no sistema, você cura todo o seu clã. Mas claro que se o rim estiver fazendo o papel do fígado, você não tem como fazer por ele. Uhum. Como obrigar ele a voltar para o lugar. Ele tem que ter a consciência de voltar para o lugar. Mas quando você assume o seu devido lugar dentro do seu sistema, automaticamente Vai. ressoa em todo o sistema. E Uhum. todo mundo começa a se comportar de maneira diferente. No caso dos gêmeos, que é a Bruna comentou que ela é gêmea, né? Então, no caso dela, vamos supor, quem nasceu primeiro, Primeiro, né? É o primeiro. é o primeiro. E aí seria visto como assim, irmãos que um mais velho e um mais novo, nesse Uma- caso. se eu sou gêmea, nasci primeiro, eu sou a mais velha. A minha irmã nasceu depois e é a mais nova. É isso. Uhum, uhum, perfeito. Vamos só. Aqui eu estou vendo uma pergunta nova, mas tem pergunta antes para responder, referente ao que a gente pode ver no mapa, que, por exemplo, eu indico para constelar, né? Tem a questão do mapa de nascimento. Uma pessoa que traz aí, na área que a gente observa a gestação, o que aconteceu na gestação, um útero, que tinha traumas como aborto, por exemplo, né? Eu recomendo constelar, mesmo que a mãe. Aí não, aí às vezes a cliente fala, não, a minha mãe constelou, porque ela, né, perdeu 3, 4 filhos antes de mim e tal. Legal, né? Mas eu fico de olho nisso, porque ali mostra muitas vezes essas perdas que vão para o inconsciente da pessoa, que na constelação lida de uma forma, mas no mapa o que aparece é muitas vezes medo, essa questão de querer sempre sobreviver, sempre colocar muita força, sabe, assim, de eu preciso estar provando que eu mereço estar aqui, já que todos os meus irmãos morreram nesse. Tem uma questão assim, né? Então eu recomendo a constelação para lidar com isso tudo, mas o Teta também, terapia de renascimento, aí eu acho que tudo intrauterino, gente, a Mona Lisa, não sei se ela ainda está aí.
mas ela é uma terapeuta que lida com as questões intrauterinas, né? De falar com o bebê, do que a mãe pode falar para o bebê se sentir bem-vindo, sabe? Tem todo um estudo super importante que o mapa mostra, por exemplo, do que aconteceu antes de você nascer, né? E isso Mesmo... é muito importante, Pode porque falar. às vezes os pais nem têm muita consciência. Você sai perguntando lá pelo terceiro mês, aconteceu isso? Ah, aconteceu. Ah, eu era para ter nascido 2 semanas antes e não nasci porque, enfim, tomou remédio, né? Era. Então, tipo, a gente vai fazendo cálculos e vai vendo o que isso impacta no inconsciente da pessoa, do tipo de querer vir e não poder, um exemplo, Uhum. né? Uma cesárea difícil traz várias questões ali para não necessariamente constelar, porque vai depender muito, né, do que a gente está vendo no mapa. Geralmente é terapia de Theta Healing, de você voltar pro seu subconsciente para a mãe, para sair, enfim, né, para psicoterapias. Mas no mapa em si, então, para ver outras coisas para constelar, é a relação pai e mãe ali distorcida de alguma forma. Tipo, a pessoa querendo colocar muita força para provar para o pai que ela é boa. Isso aparece no mapa, né? Tipo um Uhum. sol ali muito forte. Às vezes acontece de um sol, Ana, que foi a Ana que perguntou, na casa 4, na casa ali, na área da vida, da família, na raiz. Né? Ele está pegando um ponto do propósito, um astro do propósito de uma forma estranha. Você fala, tem um desperdício aqui, tem um ponto cego aqui. Né? Que a pessoa fica buscando, 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 consegue o sucesso, mas não sente esse que o pai, de alguma forma, está reconhecendo. Então, a constelação é interessante para ela ver que ela não precisa disso, de um reconhecimento X, Y, Z do pai. É o que ele pode dar ali, né? Então, acho importante pensar nisso. A mãe é a mesma coisa, no caso, né? Entender também papéis trocados, que às vezes a gente coloca avô, os avós no lugar dos pais, isso aparece no mapa também. Então, por exemplo, dependendo de quem está ali impactante na área da casa 10, Ana, a gente observa que foi uma figura mais velha que assumiu o papel de pais, foi um Saturno na área da vida do propósito. Então você pergunta, então você teve um avô muito, muito, né, ali presente, muito marcante, ele foi o seu modelo de pai. Então, essas relações bagunçadas o mapa fala. Né? E aí, Ana, como você está no caminho de astrologia, a gente sempre conversa por fora, eu posso te falar um pouco mais. Se mais alguém tiver dúvida sobre isso específica, pode me falar, eu respondo aqui, tá tudo bem. Mas aqui são muitas coisas que mostram, né? Então, esse impacto na área da vida das raízes é o mais fácil de pensar, mas como está o Sol, que é o pai, a Lua, a mãe, geralmente são esses papéis, como que eles estão no mapa, eu percebo que tem essa necessidade de constelar. E por Tá? isso, É isso. a Edu complementa meu trabalho. Porque, por exemplo, nessa questão que você falou, desse exemplo que você deu. Minha mãe teve abortos, mas ela já constelou. Mas e você? Você já deu lugar a seus irmãos no seu sistema? Porque você se considera mais velha ou você se considera a quarta filha, depois de 3 abortos? Uhum, uhum, Isso. Mas mesmo assim, é o que a Lu falou. Às vezes você veio de um útero cheio de problemas ali, né? E você traz. Eu constelei esses dias um menino que ele não se permitiu o sucesso porque a mãe dele quase morreu quando ele nasceu. Então, e o sucesso é o seu nascimento. Ela tentou 3 formas de parto até que chegou na cesariana, né? Então, uhum, assim, ele estava porque assim, para ele o sucesso era um sofrimento. A mãe dele quase morreu quando ele nasceu. E para a constelação, só o seu nascimento já é um sucesso. Então você imagina ali onde bloqueou, né? Mas o que eu fiz com ele? Mandei ele para Elu. Por quê? Porque assim, eu fiz ali o sistema para que ele entendesse que não. Mas quantas crenças pessoais aquele rapaz gerou dentro dele? Quando é uhum. pessoal, eu não tenho como resolver no sistema. Aí eu mando tudo para Elu. Eu Aqui é faço o Teta Healing, gente. Eu passo É. aqui, né, o que eu tenho que fazer. Quando eu vejo que a coisa é muito profunda, que a pessoa tem muita dor, né? Eu falo, olha, faz umas sessões de Theta Healing com a Elu, que ela vai limpar as suas crenças limitantes pessoais, tudo que você gerou nesses anos de vida, tudo que você cocriou aí de crenças com a sua vida, Uhum, forma, né? E aí por isso que a gente se complementa tão bem. Acho que uhum. é isso mesmo, Elu. É saber olhar Perfeito, dois lados, né? Porque quando é familiar, é sistêmico, é constelação. Quando é pessoal, perfeito. existem outras técnicas. Você tem uma delas que é o que eu gosto muito, mas existem outras técnicas aí para você se organizar energeticamente. Sim. Antes de responder outra pergunta, eu só queria complementar esse pensamento que a Ana perguntou, é que tem essas áreas da vida da água do nosso mapa. Então, olha só que importante, né? Que é água, bem vida mesmo, essa coisa de início. Então, a área da casa 4, família, passado, ancestralidade. Mas tem outra área da vida que a gente vê ancestralidade, que é a casa 8, que é uma área das crises, mas é no sentido de
como que a gente sobrevive mesmo, tem um senso de sobrevivência muito forte. Ali fala muito de ancestralidade também, Ana. Então, se tem algum astro ali muito forte, mexendo muito com o resto do campo, é meio que, mais uma vez, um ponto cego ancestral, às vezes. Eu percebo que é um trauma da tataravó, que eu já peguei no Theta Healing uma vez isso. De aparecer da pessoa, ter aí uma visão que estava mexendo no campo dela, e aí ela foi fazer o mapa comigo depois. Eu falei, nossa, é certinho o simbolismo ali, que teve algum trauma numa ancestral feminina, não necessariamente a mãe, e Uhum. isso tá ali no mapa, né? O registro, uma tendência de ficar um pouco insegura, acho que era uma questão de trabalho, tinha uma questão de volta de escravidão, alguma coisa assim. Então, é legal pensar que essa área da vida, então, dessa ancestralidade também, muitos astrólogos estudam como ancestralidade, a casa 8, né? E a área da vida da casa 12, que é a última área, né? As áreas são 12 áreas aí que a gente divide aquela bola do mapa astral. E a última área é justamente a área que geralmente quem estuda neurociência relaciona à gestação, né? Que é o que eu estava falando aqui. Então é a última, mas é a primeira. Então é muito legal pensar que ela está relacionada com o inconsciente coletivo, ela está relacionada na forma como a gente se sacrifica, como que a gente se deixa levar pelo todo. Então é muito a placenta da mãe, né? A gente ali pertencendo a um todo, pertencendo a esse líquido, pertencendo a algo maior, né? Então, como a gente pertence a algo maior, tá ali registrado na nossa placenta, no momento da gestação, né? Então, isso é muito legal. Eu queria que a Mona Lisa... Eu vou fazer uma live com a Mona Lisa, que a Mona Lisa é a terapeuta dos bebês ali, né? Os bebês intrauterinos. Faça. Mas é muito legal perceber, tem coisas ali que às vezes a mãe passou e você acha que você tem que repetir, entendeu? Na hora da gestação. Então, por isso que. E aí eu já fico de olho muito nessa área da vida, da casa 12, tá? Do que está acontecendo ali, do que aconteceu ali, para ela fazer a constelação. Não, e é Ok. fundamental você olhar para tudo isso, assim, e trazer, né? Quando a gente traz à luz tudo isso, só da gente ter a consciência, gente, a gente já faz o movimento, né? Uhum. Então, é isso, é prestar atenção, usar todas as ferramentas que vocês tiverem à disposição para vocês chegarem aonde vocês querem. Porque é possível, né, Lu? A gente é prova disso, de que é possível a gente se reinventar, a gente ser feliz, a gente viver de forma plena, harmoniosa, né? Não que a Sim. gente surte nunca, mas tem as ferramentas para se mover. Uhum. Sim, exatamente. Olha, são 11h18, então deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui pairando para a gente fechar. Ah, e sobre a constelação na água, né? Você quer Ana, pode falar um pouco sobre a constelação na água, você vai adorar. Existem dois tipos de constelação na água, digamos assim, né? Uma é a constelação na água, que foi elaborada por uma parapsicóloga aqui do Brasil mesmo, que é do Sul, a Silca. E a outra é a fluvial, que é do Juan, que é mexicano. São duas técnicas diferentes, completamente diferentes. Eu sou formada nas duas, mas eu só tenho autorização para dar aula na constelação da água. Na água, que a gente chama na água, é outra fluvial. E a gente vai dar um curso, mas a gente só dá curso para consteladores, né? Porque você tem que ter a base teórica da constelação, como constelador sistêmico familiar helingeriano, para você conseguir aplicar as ordens, né, as leis sistêmicas dentro da água, tá bom? Acho que é isso. Tá. Tem uma pessoa perguntando que a Ana Bertoni. Oi, Ale. Ela está falando que chegou um ponto na terapia que ela percebeu que a feminilidade está afetando a parte do aparelho genital, que vai e volta, né? É uma questão que aparece, eu lembro do mapa dela, aparece no mapa, que eu até posso ver se tem alguma coisa que a constelação pode ajudar. Mas o que você vê normalmente sobre isso? Da pessoa fisicamente estar ali. Você deu o exemplo de diverticulite, né? Da sua avó. Dá uns exemplos físicos sobre a feminilidade, que você percebe que a pessoa tá ali, tem cistos no ovário, ela pegou, sei lá, esqueci o nome daquela que demora para descobrir. Ai, esqueci. No que o útero vai ficando problema e Eu, vai como se estivesse se comendo por dentro. eu, Enfim. eu sou especialista em doença com a constelação, mas eu vou falar o que eu já estudei, né, como que eu tenho de entendimento disso. Por exemplo, problemas de seios, genital, geralmente é problemas com a mãe. Pode, por exemplo, câncer de mama tem problema com a mãe fatal, né? Os problemas de fertilidade podem vir da ancestralidade, como a honra a essa ancestralidade, né? Como
vocês não puderam, eu também não posso, ou também pode ser uma questão mesmo de não honra, né? Ou é por, Uhum. ou é por não honra. Então, assim, eu abomino minha mãe por algumas razões e eu acabo impedindo, né, de alguma forma de ter filhos. É tão complexo isso e tão grandioso também. Então, é difícil dizer o que é para cada ponto. A gente só consegue ter certeza, e olhe lá, porque nas constelações também a gente diz que a certeza a gente nunca tem, porque tudo é uma história aqui em cima, e a gente não é baseado em histórias, a gente é baseado no sistema, e o sistema revela coisas que a gente não sabe, né? Muitas vezes coisas muito atrás, ou então, por exemplo, várias mulheres dessa ancestralidade tiveram muitos abortos, né? E você não consegue aqui ter filhos por honra a essas mulheres. Então, Uhum. tem como saber sem montar o sistema e começar a entender isso. Mas Uhum. geralmente a questão da fertilidade pode vir de muitos abortos anteriores, né, àquela mulher, né? Então, por honra a essas ancestralidades que perderam muitos filhos, ela acaba não conseguindo gerar por culpa, né? Se vocês nunca Uhum. conseguiram direito, como é que eu vou conseguir? Ou em outros pontos, problemas de câncer, do modo geral, nessa parte de fertilidade. Pode ser uma questão com a mãe, muito forte, mas eu não tenho como te falar exatamente o que é em cada sem montar o sistema, tá bom? Uhum. Entendi. Ótimo. No mapa astral a gente consegue ver, quando a gente vai fazer mapa de saúde, por que às vezes quando vai fazer um mapa, você chega com um tema, relacionamento profissional. E aí o astrólogo bate o olho e vê, tem um negócio aqui de saúde que qualquer coisinha pode transformar num grande problema. Porque a área da vida da saúde para os antigos era da vida da doença, né? A gente que mudou o nome depois para ficar mais leve. Então, é meio que se você está fazendo alguma coisa ali que não está tratando da sua saúde, vira uma doença. E antes era muito sério, né? Virar uma doença, você tinha mais dificuldade de curar como hoje. Mas pensar que muitas vezes, quando a gente vai ver o mapa de saúde, a pessoa vem, eu tenho esse problema de saúde. Já atendi um rapaz que queria entender toda uma questão de baixa imunidade que ele tinha, e a gente fez uma sessão inteira. Então a gente vê estrelas, até as constelações, dependendo de onde ela pega no mapa, cada constelação simboliza um órgão, simboliza um tipo de acidez, enfim. Até isso os antigos presentearam a gente com registros sobre isso. Então dá para investigar direitinho e entender um pouco do psicológico relacionado com isso, claro, mas entender assim, quando que dependendo do símbolo que aparece, ele já meio que traz o remédio junto, entende? Não só com a psicologia, mas também com a coisa física, enfim, do que poderia te ajudar. Então me lembra isso, Ale, para eu ver direitinho para você, essa possibilidade, tá bom? Se ela ainda tá aí online, eu vou anotar o nome dela de qualquer forma. Então alguém perguntou para que serve o mapa astral, eu acho interessante pensar que o mapa ele mostra algumas coisas. Você vai com um tema, às vezes, ali, e o mapa está falando outra coisa, e às vezes ouvir aquela outra coisa é bom para você meio que pega o seu ponto cego ali, realmente, né? De tendências que você está fazendo há muitos anos e está relacionado à sua infelicidade. Então, é interessante pensar que esse código do momento do seu nascimento ele demonstra realmente como que você segue a sua história, qual a tendência, porque o livre-arbítrio é muito forte ali no mapa, né? A pessoa que nasceu no mesmo momento que a outra tem caminhos diferentes ali, nasceu numa cultura diferente, enfim. Mas as compulsões estão ali. Então, ficar atento a essas compulsões é muito importante. E entender essa história familiar, essa história dos primeiros momentos da infância. Às vezes, a pessoa fala, tá tudo bem com a minha infância. Mas eu pergunto, mas essa vontade de fugir sua aqui tá aqui, na primeira infância. Seu pai ficava presente em casa? Não. Seu pai viajava muito? Sim. Seu pai... Tem umas coisas de presença e ausência e mudança de casa na primeira infância ali, que o mapa fala e você não liga. E aí você vai ligar quando o Vou astrólogo dar uma falar, dica tá? em relação a isso. Do 1 aos 7 anos para a constelação, você não deveria dormir longe dos seus pais, porque você pode criar a síndrome do abandono. Mesmo Nossa. que você durma na casa da avó amada. E quantas crianças não dormiram? Minha filha dormia todo fim de semana fora de Eu casa. dormia, cada minha avó. E aí, inconscientemente, você pode gerar uma síndrome do abandono. Por exemplo, Uhum. né? Essa Nossa. questão de compulsão, eu sempre olho se a mamãe não perdeu nenhum bebê antes de você. Uhum. Porque geralmente compulsão de todos os workaholic, compulsão de qualquer tipo, pode vir que você está ocupando 2 lugares, o seu e o seu irmão. E aí você Uhum. faz 2. Outra coisa da Uhum. compulsão pode vir da fome dos antepassados na guerra.
ou de Uhum. uma escravidão, ou de uma família realmente Sim. pobre, né, de muita fome. E aí você Uhum. come por toda essa ancestralidade que não tinham que comer. E isso é interessante pensar que eu já vi muito trabalho de epigenia, que eu gosto muito dessa parte de neurociência dentro da astrologia. E na epigenia, eles provando por A mais B que pais descendentes de imigrantes de guerra estão ali reproduzindo aquele padrão de fome que foi passado, né? No momento que eles não podiam comer muito ali na guerra, que foi bombardeado, ou essa síndrome de não conseguir dormir esperando uma bomba cair, até isso foi passado para aqueles bebês que também estavam ali, como é que eu posso, estavam dentro da barriga da mãe, né? Durante a guerra também. Então, é bem interessante pensar como que, se vocês têm um pouco de medo desses assuntos por uma questão espiritual, que eu acho besteira, gente, porque a espiritualidade é muito legal também para vocês, né, terem esse preconceito. Sim, Mas entender que não é tão assim, não é espiritualidade, como muita gente fala, né? Tipo, por exemplo, você vai ler o mapa, não é um médium ali, ai, lendo o mapa. Não, são cálculos que o astrólogo faz, né? A mesma coisa um constelador. Então é importante só entender isso, assim, essa diferença. E não desvalorizando jamais os outros trabalhos, os trabalhos oraculares, os trabalhos mediúnicos. Mas é diferente, é isso que eu quero falar para vocês. É bem diferente, tá? E complementar, muitas vezes, mas é diferente. exatamente. Eu sou daquelas que eu nunca questiono, eu vou e testo. Se eu gostar, eu volto. Se eu não gostar, não gostei. Aham. Exato, também. Né? A constelação te traz esse lugar de não julgar. E tem uma pessoa que perguntando sobre as constelações presenciais quando voltarem, e eu não faço constelação presencial em grupo. Eu só faço Uhum, tá, individual. Por quê, gente? uhum, Eu bato nessa tecla. Porque nas em grupo, a tendência do cliente mentir é enorme. E aí a constelação não faz efeito. Por exemplo, já aconteceu da pessoa falar assim, surgir ali no tema, a gente vê se tem aborto, não tem jeito. Teve um aborto? Não. Aí você segue a constelação não entendendo muito bem por que apareceu aquele aborto ali se não teve. E aí você fica uhum, na constelação. Passa 2 dias, a cliente liga e fala assim: olha, naquela hora lá na constelação eu menti, teve. E aí? E aí, uhum, e fazer o que eu deveria fazer, que era concluir a constelação da forma correta. uhum. Então, por isso que eu gosto dos bonecos. As em grupo são maravilhosas, porque ela é mais vívida, né? Você vai ver as reações ali, as emoções. Mas eu gosto muito, muito da individual com bonecos. E também existe hoje, a gente está também dando no nosso treinamento, as constelações em grupo com bonecos online. Então você é constelado e cada um vai representar um boneco e vai falar as sensações. Também é bem Que gostoso. legal, que legal. Quem gosta aí de presencial, vocês podem pedir dicas para a Andréia, lógico, ela deve ter vários alunos que fazem presencial aí, amigos, né, para indicar. Mas na Casa Violeta, onde eu atendo, tem a constelação presencial, foi lá que eu entrei em contato com a constelação, que eu olhava assim, né, ficava esperando os clientes chegarem e eu via tudo acontecer, achava lindo. Acho que ela é com a Emília Santana, mas tem a Carol, que é a que organiza a casa, também que ela é consteladora e teta healer. Então, às vezes, ela faz uns workshops de constru-teta, que ela fala, que é meio que para a pessoa entender na constelação, mas ela já dá as dicas do teta para depois, sabe, sair tirando no teta, né, para resolver mesmo. E é bem legal. Alguns de vocês que estão aqui já participaram, que eu lembro, já foram lá ver como é que era, para entender como é que é a constelação, como é que é o teta healing, enfim. É isso aí. Então, é isso. Tem vários lugares interessantes, né, para você participar olhando com um valor baixo, vendo se é isso mesmo que você quer para investir, porque é um investimento, Investimento, né? exatamente. Mais alguma coisa? Ó, tem uma pessoa falando que tem 3 filhos e gostaria de constelar para melhorar a relação familiar entre as filhas e o marido. Então, é todo mundo, né? Todo mundo com uma relação melhor. Pode ser, né? Não é muito fácil a gente constelar assim. Pode ver. Uhum, Me manda um inbox, gente. Vocês me começam a me seguir no Instagram, lá no Insta tem meu WhatsApp. Eu mando meus e-books. Eu gosto de mandar os e-books pelo WhatsApp porque é mais fácil. Eu já mando em PDF, né? uhum. Tudo para vocês, tudo como funciona. E é isso, Elu, a gente vai cair. Temos que despedir. Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Obrigada por todo mundo que participou e vai ficar gravado. Maravilhoso, eu te amo, você sabe, você mora aqui, ó. Te amo também. Obrigadão, Andréia. Foi uma honra te receber aqui. Tchau, gente. Obrigada.